Bom dia, crianças. Como vocês estão? Estão bem? Eu desejo um bom dia bem abençoado para todos vocês. E vamos começar as explicações das nossas atividades de hoje, né? Hoje vocês vão pegar as folhinhas referentes ao dia 16. E quem não concluiu ainda as outras, antes pode concluir. Mas vamos ter paciência e deixar fazer cada uma nos seus dias, né? Então, vocês lembram que a gente estudou na sala de aula os números romanos, que eles são representados por letras, né? E a gente já estudou na sala de aula. Então, quem não lembra, vai revisar hoje, vai pegar o livro de matemática, o caderno e rever o assunto sobre os números romanos. Então, a gente viu aqui que cada letra representa um número, né? Mas que a gente só pode repetir cada letra 3 vezes. Na quarta vez, a gente já tem que alterar e não pode mais ficar repetindo a letra mais de 3 vezes. Então, aqui nós temos o número 1, que ele é representado pela letra I. E aí, nós vamos ver aqui na tabelinha. Tem todos os números até 1000. Então, vocês podem também estudar por essa tabela aqui. Então, o número 1 é I, 2, 2I, 3, 3I. E como eu falei, não pode mais repetir o I 4 vezes. Então, como eu vou representar o 4 em algarismos romanos? Colocando IV, porque o V são 5 e IV 4, porque é 5 tirando 1. Então, IV 4. Já se eu for escrever o 6, eu tenho que pegar o V, que é 5, e colocar um I, que é 1, que vai formar 6. E a mesma coisa vai fazendo. 7, V, 2I. 8, V, 3I. E como eu falei, não pode mais repetir o I outra vez. Então, o 9 já vai ter que ser diferente. O 9 vai ser o X, que é 10, e o 1 na esquerda, porque quando é um número menor, quando vai diminuir, coloca o número menor na esquerda. E aí, o 9 vai ser IX. E o 10 vai ser apenas X. E assim, aqui tem todos os números, né? 20, 33. Então, o X 3 vezes, que é 30, e 3i, que são 3. 50. 50 é o quê? É representado pela letra L. 100 é representado pela letra C. E 1000 é representado pela letra M. Então, vocês vão estudar aqui a tabela para relembrar os algarismos romanos, porque a nossa atividade de hoje é sobre os algarismos romanos. E aqui tem os números, mas aqui na tabela tem todos até 1000, certo? Então, a nossa atividade de matemática de hoje, como eu falei, é com os algarismos romanos. Esses algarismos aqui são os indo-arábicos, os números que nós usamos hoje, né? E aqui são os números romanos que a gente ainda também usa. Tem folhas de páginas de livros que ainda são escritos com algarismos romanos. Tem relógios que são escritos com algarismos romanos, né? Então, a gente ainda vê em várias ocasiões os algarismos romanos. E como vocês já viram a tabelinha que eu mostrei, então vocês vão procurar qual é a numeração romana que representa o número 10 e vão ligar
Então, onde está o 10? É o x. Então, vai ligar o 10 para o x, porque é o 10 em algarismos indo-arábicos e os algarismos romanos desse outro lado. A mesma coisa, o 8 vai procurar qual é o algarismo romanos aí do lado que representam o 8. 523. Como é o 500? É D. E o 20, 2x. E o 3, 3i. Então, está aqui a representação do 523. 1174. O 1000 é representado por que letra? M. O 100 por C. 70. O 70 vai usar o L, que é 50, mais 2x, que forma 70. E 4, como é o 4, e V. Então, aqui está a representação desse número em algarismos romanos. Entenderam? E na nossa atividade de ciências, como nós vimos, é muito importante os hábitos de higiene, né? Para manter a saúde do nosso corpo e da nossa mente também. Então, vocês vão olhar os símbolos que tem dentro desse quadrinho, porque cada símbolo você vai substituir por uma letra dessas. Então, aqui nós temos um solzinho. Onde tiver o sol, vocês vão colocar a letra D. E aí, cada desenho tem a sua letra. E aí, na frase, você vai substituir o desenho pela letra para formar a frase correta. Por exemplo, na primeira frase, vem primeiro um sozinho. Então, vocês vão colocar que letra? D. E a carinha é que letra? O. O R e o M já está aí na palavra. Então, é só escrever. Esse aviãozinho é a letra I. E o R que já está na palavra. Então, formou que palavra quando vocês substituírem no desenho? Dormir. E aqui a mesma coisa, vai substituindo os desenhos pelas letras. E aí escreve a frase completa. Então, como exemplo, eu vou falar essa frase. Um dos hábitos de higiene para o nosso corpo e a nossa mente. Dormir 8 horas por dia. É um dos hábitos que a gente deve ter. E aí vocês vão descobrir as outras frases sobre os hábitos de higiene. E aqui na nossa atividade de história, como nós já vimos, os primeiros habitantes tinham costumes diferentes dos nossos, né, de hoje. E aí vocês vão observar aí a imagem e escrever quais eram os costumes, alguns dos costumes que os índios tinham, né? Porque eles viviam em tribos, eles caçavam, pescavam, faziam as suas roupas de penas de animais, eles pintavam o corpo, retirando tinta das árvores, porque não tinha nada para vender, não tinha as lojas, né? Então, eles mesmos quem faziam. Eles também fabricavam os seus próprios instrumentos, como a flecha, o tacape. Eles viviam em grupos, né? Os homens tinham os seus afazeres, as mulheres já faziam outras coisas na aldeia. Tinha o chefe da tribo, que era quem mandava, quem dava os conselhos. E aí vocês vão dizer com as próprias palavras de vocês como os índios viviam, quais eram os costumes deles. Certo? Boas atividades e até nossas aulas de amanhã.